Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao quarto vídeo do especial Sabiscuit 20 anos. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi esse encontro entre eu e a minha primeira massa de biscuit. Na verdade, eu vou contar pra vocês hoje duas histórias das duas massas de biscuit. A primeira que deu errado e a primeira que deu certo. Mas eu sei que muita gente não quer saber de história e quer saber que aula que tem hoje. Hoje eu vou te mostrar e a gente vai conversar um pouco sobre os pontos das massas de biscuit. Quando eu falo o ponto das massas, não são diferentes massas, né? Podem ser sim diferentes marcas, mas independente da marca, muita gente às vezes pergunta assim, qual é a melhor massa? Qual é a melhor massa? Pô, e aí o que eu respondo, né, gente? Que depende, né, de onde você mora, depende da umidade e tudo mais. Na verdade, né, depende de vários fatores. E é sobre esses fatores que eu vou falar pra vocês, sobre qual a massa é melhor pra fazer determinada peça, enfim. Assiste esse vídeo que a aula está 10. Então vamos lá, né? Há 20 anos atrás, como que foi quando eu vi a minha primeira massa de biscuit? Teve gente que perguntou assim, Sá, conta como você começou, qual massa você usava, você já tinha moldes? Gente, há 20 anos atrás não tinha molde, pelo menos em Petrópolis não tinha. E há 20 anos atrás também não tinha internet. Se tinha também, ó, na minha casa não tinha, no meu colégio não tinha, com os meus amigos não tinha. Então, o meu primeiro contato com o biscuit foi através da televisão. A primeira vez que eu vi o biscuit na televisão foi o Altair de Pádua no programa Note a Note da Ana Maria Braga à tarde. Eu procurei no YouTube esse vídeo, eu não encontrei. Eu encontrei sim imagens dele lá no programa da Ana Maria Braga, mas não a peça que eu vi. Como eu já falei aqui no especial, né, o meu brinquedo favorito sempre foi massinha de modelar. Sempre, mesmo. Antes de ter aquela massinha de papelaria, minha mãe fazia uma receita em casa. Eu sei de cabeça até hoje, ó, 2 copos de farinha de trigo, 1 copo de sal, meio copo de óleo. Acho que é só isso. Mistura tudo, vira uma massinha de modelar de criança. Essa era a massinha que eu brincava. Mas essa era uma massinha, gente, que assim, nossa, muito molenga, sabe? Eu não sei se minha mãe botou muito óleo no dia que eu brinquei. Eu sei que eu assisti o Altair na Ana Maria Braga e fui tentar reproduzir, sabe? Aí eu fui fazer uma boneca sentada e a minha boneca foi derretendo assim, sabe? Derretendo mesmo, sabe? E assim, naquela vez assim que eu vi, eu lembro, né? Naquela vez que eu vi o Altair de Pádua lá na Ana Maria Braga, eu já pensei assim, nossa, demais trabalhar com massinha, legal. Mas eu era muito novinha, com certeza foram anos antes de eu começar mesmo a fazer biscuit. E aí era caro, né, gente? Eu não sei se era caro, assim, pra minha mãe na época, se era caro pra minha família. Mas, assim, de fato, ninguém vai comprar uma massa cara e dar pra uma criança brincar, né? Então, assim, eu não tive acesso. Eu assistia o programa da Ana Maria Braga. Um outro programa que eu assistia também que eu adorava era o da Marta Balina aos sábados de manhã. E aí ela fazia decoração de bolo com outra pasta lá, né, comestível. E aí eu sempre usava essa massinha de sal que minha mãe fazia em casa, copiando lá os passo a passo da Marta Balina. E eu lembro muito desse dia que eu assisti a primeira vez o Altair na Ana Maria. Porque quando eu tava brincando com as minhas massinhas, eu lembro que assim, eu não podia misturar uma cor na outra. Porque massinha, depois que a gente mistura, a gente não consegue desmontar. E aí fica tudo marrom ou cinza, né? Só que ele fez uma boneca deitada na praia. E essa toalha, ela era um efeito assim, meio degradê. Já era aquele efeito assim, meio tie-dye, assim. Já era moderno. E aí ele torcia as massas misturadas, assim, cores diferentes. E abria com um rolo pra fazer aquela toalha assim, degradê. Quando ele fez aquilo, eu pensei, nossa, ele nunca mais vai poder desmanchar essa toalha. Então, assim, são detalhes, assim, que eu me lembro dessa aula que ele fez. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar. O Altair já faleceu, eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, mas é um nome, assim, de grande referência que eu me lembro lá do início de quando eu comecei a fazer biscuit. Alguns anos se passaram, aí eu já era um pouco mais velha, eu já vendia os meus bonecos de gesso, né, como eu falei pra vocês no último vídeo. Se você não assistiu,
Vou deixar o link aqui em cima pra você assistir. Então, assim, com 12 anos de idade, eu já fazia meu dinheirinho ali, né? Com os meus imãs de geladeira. Eu e a minha irmã, a gente também já ganhava uma mesadinha semanal. E eu era muito esperta, porque assim, a gente ganhava essa mesadinha pra comprar merenda. Aí que eu fazia? Eu comia no refeitório da escola e guardava o dinheiro da merenda. O que isso tem a ver com biscuit? Tem a ver que eu já pensava esse pensamento empreendedor, gente. Porque a gente tava pensando em investir num negócio, entendeu? E aí um dia eu assistindo com a minha mãe televisão à tarde, eu estudava de manhã, e à tarde tinha um programa da Rede TV da Sula Miranda, que era quase um da Ana Maria Braga, genérico, assim, era a Sula Miranda que apresentava. Por quê? Eu não sei. Você tá perguntando, não é a cantora sertaneja? É a cantora sertaneja, ela tinha um programa na tarde, gente. Esses programas bem de dona de casa mesmo, que ensinava culinária, artesanato. E aí, nesse dia, quem tava lá era a Elaine Gutierrez, isso eu também lembro. E aí, a minha mãe sentada comigo, eu comentei com ela, falei, mãe, eu queria que a senhora fizesse essa massa pra mim. Aí ela anotou a receita, anotou os ingredientes, exatamente como a gente viu na televisão. E aí ela falou, então você compra os ingredientes que a mãe vai fazer pra você. Isso, gente, porque a massa era feita no fogão. Ou no micro-ondas também podia fazer, mas eu não me lembro se só ensinou no fogão esse dia, eu não me lembro. Eu sei que minha mãe falou que ia fazer pra mim porque tinha que sovar quente e tudo mais. Então, eu já tinha meu dinheirinho, eu saí da escola no dia seguinte, né, com a listinha já pra comprar meu material pra fazer minha massa de biscuit. Só que, olha só como é que a primeira coisa que eu já aprendi quando eu comecei, que o barato sai caro. Tava assim na receita, né? Comprar a massa branca do rótulo azul. Naquela época, essa cola branca do rótulo azul era Cascorês. Eu nem sei se ainda é fabricada. Se for, desculpa aqui, ó, que não me deram nenhum patrocínio pra eu falar o nome deles aqui. Mas enfim, era a cola indicada pra fazer massa de biscuit. Não existia cola pra biscuit. Hoje a gente encontra cola pra biscuit, mas não tinha. Era uma cola que vendia em material de construção e ela era mais espessa. É essa PVA extra que a gente encontra hoje com mais facilidade, né? Só que eu queria economizar, por eu ser criança, por eu não ter muito dinheiro, né? E eu queria fazer, assim, mais cores de massa. Então eu fui numa papelaria aqui de Petrópolis, que não existe mais. Papelaria Dom Pedro, no Shopping Dom Pedro. Uma papelaria enorme. Eu amava aquela papelaria, gente. Eu amo papelaria até hoje. Se deixar eu na Calunga, eu fico o dia inteiro. Não fico, Gustavo? Fica. Eu amo papelaria, gente. E aí eu lembro que eu lia no que minha mãe escreveu, né? Cola branca do rótulo azul. Só que eu comprei a cola errada. Eu comprei cola escolar. Que existia a cola escolar pequenininha, assim, de tubinho. E a cola escolar que era um tubão, assim. E eu comprei esse, sabe? Eu sabia que tava errada. Mas eu pensei, essa é mais barata, vai dar certo também, tudo é cola, né? E aí eu comprei a cola que na época era Polar. A marca tinha um ursinho. E por que eu tô lembrando disso? Porque a embalagem era branca e o rótulo era escrito de azul também. Pra eu me auto-sabotar, eu pensei, cola branca do rótulo azul. Essa, vou levar. E eu comprei. Guarda essa informação, tá? Que eu comprei a cola Polar. Aí eu também comprei amido de milho. E comprei vaselina na farmácia, vaselina líquida. E comprei pra atingir a massa na época guache, tinta guache. Porque a tinta que eu usava pra pintar o gesso já era tinta esmalte. E aí essa não podia misturar na massa. Eu precisava de uma tinta que pudesse misturar na massa de biscuit. Então eu comprei a guache, que também era mais barata. Eu era uma criança pão dura? Um pouco. eu diria que eu era uma criança sem recursos. E assim, ansiosa, porque eu queria ter tudo ao mesmo tempo. Eu queria ter todas as cores, todas as massas, mas enfim. A minha mãe trabalhava numa faculdade e ela saía mais ou menos 6 horas da tarde, eu acho. Por aí, ela pegava de manhã e saía no horário da tarde. Eu lembro, né, que ela me avisou, Sabrina, espera a mãe chegar pra gente fazer, né? Mas e assim, a criança ansiosa? A criança ansiosa queria fazer logo aquela massa, gente. Desde muito tempo eu já queria mexer com biscuit. Eu tava ali com todo o material. Eu tinha visto um dia anterior na televisão como é que fazia a massa. Falei, eu sei fazer, pô. Mole, entendeu? Pega a panela aqui.
pego a panela aqui e vou fazer. E aí foi eu sozinha, né, com 12 anos de idade, pegar a panela da Dona Vera e fazer minha massa de biscuit. Eu segui a receita igualzinho, era mais ou menos, porque era 2 xícaras de cola. E eu lembro que esse tubo que eu comprei não deu 2 xícaras. Aí eu falei, mas vai faltar só um pouquinho, né? Enfim, gente, eu botei tudo na panela, liguei o fogão. Crente que assim, eu ia misturar e ia nascer uma massa de biscuit ali. Deu tudo errado, gente. Porque assim, existem vários fatores, né? A temperatura do fogão tem que estar bem baixinha, né? Eu provavelmente só liguei o fogão. O amido de milho é difícil de dissolver, então você tem que mexer antes, né? Pra homogeneizar aquilo tudo. E eu já fui tacando e já ligando fogo. Resultado, primeiro, eu não sei porquê, não sei se a panela era pequena, ferveu. Entupiu o fogão da minha mãe, uma das bocas do fogão. Então, assim, pra começar, eu já sujei o fogão todo. Aí, para continuar essa história, como o fogão tava alto, queimou tudo. Então, queimou o que pingou. Agarrou tudo na panela, mas a gente agarrou tudo. Não deu certo. Não tinha como eu raspar e ficar uma massinha. Não deu certo. Queimou tudo e assim, por fim, eu chorei. Eu chorei muito, gente. Porque eu gastei todo o meu dinheiro. Eu gastei todo o meu dinheiro comprando esse material. Aí, lá vai a Sabrina o quê? Contar pra mãe, né? Eu lembro, gente, que eu liguei pra minha mãe, pro serviço dela. Eu liguei chorando, sabe? Falei, mãe, eu tentei fazer a massa, deu tudo errado, eu não tenho dinheiro, sabe? Eu gastei todo o meu dinheiro. Aí a minha mãe pegou e... Primeiro ela me xingou, né? Eu não pedi pra esperar! Minha mãe é assim até hoje, não é, Gustavo? É isso aí. Mas a mãe não falou pra você esperar? Eu não vou comprar outra cola. A minha sorte é que a minha mãe estava começando a namorar a pessoa que hoje é o meu padrasto. E que o meu padrasto estava doido para o quê? Conquistar as enteadas, né? Aí ele ficou o quê? Emotivo com o meu choro e comprou um garrafão de 1 quilo da Cascorex pra mim. Valeu, padrasto. Então, gente, aí a minha mãe ficou um tempo com essa boca do fogão com problemas, inclusive, porque cola, goma, grudou tudo ali. E a primeira vez que a minha mãe fez a receita na panela, com a Cascorês, também deu errado. A gente não lembra o porquê, mas assim, pelotou, ficou muito cozido. Não deu certo. A minha mãe também não acertou a massa. Só que dessa vez quem estragou a massa foi minha mãe. Aí eu não chorei. Porque eu pensei, ela viu que deu errado, ela vai resolver, né? Mãe resolve. Mãe nasceu pra isso, pra resolver. Entendeu? E aí, só que assim, aí a gente desistiu dessa receita. A gente desistiu de fazer no fogão. E minha mãe falou assim, quando der de novo no programa de televisão, a mãe anota direitinho. Eu acho que ela até achou que ela tinha anotado alguma coisa errada. E falou assim, a mãe anota direitinho de novo. E a gente tenta fazer. Só, gente, que assim, né? Não era igual agora, procurando na internet. Nem tinha internet. Ia procurar o programa de televisão. Eu não. Eu sempre fui muito esperta e comunicativa, já falei isso pra vocês, né? Eu tinha um amigo na banca de jornal, o nome dele é Benício. E o Benício, ele é dono de bancas de jornais em Metrópolis até hoje, várias bancas de jornais. O Benício era meu amigão. Amigão mesmo. Se eu quisesse uma coisa da banca de jornal, eu podia comprar. Ele anotava direitinho, depois avisava a minha mãe, ela pagava eu mesma, porque eu já tinha meu dinheiro. E mais do que isso, Benício era um cúmplice meu. Porque a minha mãe, gente, não deixava eu ler Chico Bento. Porque... Isso não tem nada a ver com o biscuit, mas eu vou contar, assim, qual era o grau de cumplicidade que eu tinha com esse jornaleiro, sabe? Minha mãe deixava eu ler todos os gibis da Turma da Mônica, menos Chico Bento. Porque o Chico Bento fala errado, né? O Cebolinha também fala, mas do Chico Bento tinha o gibi só dele. Minha mãe não deixava eu ler, porque como ele falava errado, ela achava que eu ia repetir, né? As falas, você, não sei o quê. E aí, então, o Benício deixava eu ler os gibis do Chico Bento lá na banca. Porque minha mãe, sempre que eu ia com a minha mãe falava, pode escolher, mas Chico Bento não. Aí eu ia lá, ó, sorrateiramente. Ou quando eu chegava antes do ônibus, no ponto de ônibus, porque a banca do Benício ficava no ponto do meu ônibus. E eu ficava lá lendo Chico Bento. Aí um belo dia, olhando lá as revistas do Benício, eu vi revistas de biscuit. E
eu abri, eu sempre ficava folheando, o Benício sempre deixou. E aí eu vi uma receita. Uma receita que era muito diferente da que a gente fez. Os ingredientes, a quantidade era diferente, o modo de fazer era diferente. E eu lembro que tinha uma dica assim embaixo, assim, dicas especiais. Aí tava assim, para o amido de milho dissolver melhor, bata na batedeira. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso. Porque eu lembro que ficou meio empelotada a massa, sabe? Aí eu pedi pro Benício, assim, eu não tinha como comprar aquela revista, eu não tinha aquele dinheiro. Não era muito caro, mas era uma criança, era 5 e pouco a revista. Aí eu falei pro Benício assim, Benício, você deixa eu tirar xerox só dessa página? Porque eu preciso dessa receita. Aí ele pegou e falou, vai lá rapidinho. E atrás da banca de jornal tinha uma papelaria estação. E aí eu fui lá e tirei xerox da receita. Gente, essa receita foi a receita que, assim, que a gente fez até eu ter apoio de massa, sabe? Que foi a receita, assim, que acompanhou a gente a vida inteira. Então, eu sou muito grata ao Benício. Sou muito grata à minha mãe também de ter feito a massa pra mim. Eu fiquei emocionada agora porque... Nossa, quem diria, né? Tipo assim, que uma xerox ia mudar a minha vida, né? Eu já procurei essa revista depois de muito tempo. É uma revista de imã de geladeira. Só que eu nunca mais encontrei. Eu coleciono revistas. Se vocês quiserem ver minhas revistas também, se inscrevam aqui que eu posso trazer também no canal. Só que essa xerox eu guardei. Guardei dentro da minha casa. Não sei nesse momento onde ela tá, mas eu guardei essa xerox. E essa receita eu ensinei aqui no canal com a minha mãe. Tem esse vídeo aqui. Foi do especial 16 anos, se eu não me engano. Também vou deixar o link na descrição do vídeo e aparecendo aqui. E assim, foi assim que aconteceu. Assim que eu tive a minha primeira massa de verdade. Levei essa xerox pra casa, minha mãe leu. A gente não tinha micro-ondas, a gente pediu a vizinha pra usar o micro-ondas dela, a Dona Dalva. Obrigada, Dona Dalva. Tá vendo por que é importante as histórias, gente? Por mais que vocês não saibam quem são... Olha, quando a gente para pra pensar na nossa história, quantas pessoas ajudaram a gente, né? É muito bacana isso. É muito legal e é muito importante a gente não esquecer quem ajudou quando a gente de fato precisou. Hoje, né, não é muita coisa. Ah, me empresta aí, posso aí usar seu micro-ondas, né? Tipo, 3 minutinhos. Mexer a cada 1 minuto. mas vocês entendem que talvez, assim, no fogão não teria dado certo na minha casa, mas deu certo porque a gente fez no micro-ondas e foi graças à Dona Dalva, porque ela tinha micro-ondas e a gente não. Mas enfim, essa foi a história, a massa deu super certo. A minha mãe, depois que fez a massa, ela dividiu em 12 cores, que foram as tintas que eu comprei, e a minha mãe mesmo tingiu. Se você quiser saber as primeiras peças que eu fiz, como que foi essa primeira massa, assiste o vídeo de amanhã. E agora a gente vai para nossa aula de hoje, que a gente vai falar sobre texturas de massa, como retomar a textura de uma massa se ela estiver ressecada, como ressecar um pouco essa massa se ela estiver muito molenga, e quando não tem jeito mesmo, o jeito é reservar, deixar fora, porque massa dura a gente não recupera, a gente recupera massa ressecada. Mas você vai entender isso agora. Chega de conversa e vamos aprender! Bom, gente, pra começar então, vou mostrar pra vocês a massa que eu trabalho. A massa que eu trabalho é a massa Modelli, tá? Eles vendem em grandes lojas, vende pro Brasil inteiro e vocês também conseguem comprar diretamente com eles, tá? Vou deixar o telefone pra contato, o perfil deles, tudo na descrição do vídeo. Porém, né, existem algumas características da Modelli e de outras massas que, assim, dependendo do nosso trabalho, a gente precisa que ela esteja um pouco diferente. A Modelli me atende muito bem para fazer os meus personagens, porque ela não tem muita quantidade de água, então ela não encolhe muito. É óbvio que ela encolhe. Quando a gente vê alguma propaganda por aí falando assim, ó, massa de biscuit com mínimo encolhimento, é mentira, porque vai encolher. Não existe mínimo encolhimento, tem encolhimento, ponto, né? Pelo menos 30%. Isso não quer dizer que a marca é boa ou ruim, gente. A base da massa de biscuit é cola e amido de milho. Cola tem água, a água evapora. Quando evapora, a massa encolhe. Não tem segredo. Também não tem muita invenção, sabe? A própria Modelli já fez vários testes com outros produtos químicos para a massa não encolher. Eu já fui lá na fábrica, eu vi esses testes, sabe? E testes assim de anos, massa que estava lá mais de 1 ano para ver o encolhimento, para ver se amarelava, se não amarelava. Então, assim, testes são sempre feitos. A massa Modelli, gente, eu gosto muito porque ela me atende para fazer os personagens. Quando eu vou fazer um bolo, por exemplo, eu preciso de uma massa mais macia. Então, eu preciso que a massa esteja mais fresquinha. É só eu abrir o pacote e usar.
Eu também prefiro já tingida quando eu vou fazer um bolo, porque ela vem mais uniforme. Mas a aula hoje é só sobre textura. Eu tô com uma massa aqui, que foi até a que eu fiz a 22, que ela tá muito fresquinha. Eu abri ontem, então assim, eu não vou abrir outro pacote só pra mostrar a textura, tá? Eu tô aqui só pra mostrar pra vocês como vocês encontram em lojas. Só que essa aqui é cinza, só que você encontra natural, branco, são 70 cores, tá? Porém, isso que eu vou falar das texturas, você adapta pra sua massa. Por que eu tô falando isso? Tem gente que fala, já falaram pra mim, que a Modelle seca muito rápido e que não consegue trabalhar, né? Essa minha amiga que me falou isso mora no Nordeste, mora em Recife. Lá é muito calor. Eu moro na região serrana do Rio de Janeiro. Aqui é muito frio. Então a Modelle, o que poderia para alguns ser um defeito, né? Isso de secar muito rápido, para mim é uma vantagem. Porque se eu tiver uma peça que demora muito a secar, eu não vou ter demanda de entregar minhas encomendas. Entendem? Mas tudo dá pra gente dar o nosso jeitinho. E a nossa aula é sobre isso. Essa massa é natural. Quando a gente abre, ó, ela tá bem fresquinha. Ó. Eu já vi gente reclamando também, gente, que gruda, né, aqui assim no plástico. Mas, gente, é inevitável você ter, assim, o mínimo de perda, né? Tudo que tem uma embalagem fica um pouco. Um shampoo, um creme, sei lá, um leite condensado, né? A não sei que você meta a língua e lamba a lata toda, vai ter uma perda, né? E é mínima, tá vendo? Bom, ó, essa aqui, ó, pra vocês verem, é bem fresquinha. Ela já vem assim do pacote, ó, ela é bem elástica, ó, ela não quebra, ela puxa, ó. Essa é a diferença da Modelle para outras massas que eu já experimentei, ó. Tem elasticidade, isso aqui mostra que tem mais cola do que água na massa. E aí quando for assim, a sua massa vai encolher um pouco menos. Quando você pega aquela massa que espedaça, assim, os pedaços mesmo, é porque tem muita água. E geralmente essas massas, elas são úmidas. Elas são duras, mas são úmidas. Chega a molhar a mão. Tá vendo? Não acontece com a Modelle. Essa é natural, tá? E pra mim, ó, tá vendo? Ela é bem macia, ela não molha, ela não gruda nos dedos, nem assim que a gente abre, tá? Já teve caso de vir algum lote pra mim que às vezes grudava na minha mão, de estar muito fresquinha? Já! Mas assim, sinceramente, eu não sei se às vezes a minha mão tava molhada. Se isso acontece, o que você tem que fazer? Se você pega uma massa muito úmida, a primeira coisa é você sovar mesmo. Sovar para essa umidade que tá fora e para dentro da massa e ela ficar toda uniforme. Geralmente essas massas que são mais ressecadas e são molhadas, a gente sova até ela pegar o ponto, não é? É por isso. Então a gente sova para ela ficar toda uniforme. A Modelle já vem sovada, tá vendo, gente? Não é uma propaganda enganosa, eu abri o pacote. Eu vou abrir outro, só pra não parecer que é porque isso aqui já tava aberto. Vou abrir esse cinza, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui rapidinho num ponto também, gente. Isso para todas as marcas. Geralmente, a massa colorida vai ser mais pegajosa, porque ela tem pigmento. Ou mais ressecada, porque ela tem pigmento. Sabrina, não faz sentido isso que você está falando. Ou fica mais pegajosa ou fica mais ressecada. Por que faz sentido? Porque depende do pigmento usado. A própria Modelle tem pigmentos diferentes para determinado tom. Para alguns tons, eles usam pigmento que é um pó. Para outros tons, a Modelle usa um pigmento que é pastoso. Isso sim interfere na consistência da massa. A mesma coisa acontece na sua casa. Quando você vai tingir com pó, a sua massa fica com uma aparência. Quando você vai tingir com tinta de tecido, ela vai ficar mais molinha, porque tem mais água. Quando você vai tingir com tinta a óleo, se você exagerar, vai ressecar a sua massa. Então, depende do fabricante que você está comprando a massa quando ela for colorida, quanto à textura da massa, tá bom? E assim, geralmente, as cores mais escuras, então vermelho, preto, marrom, azul marinho, vem muito pigmentada e até suja a ponta dos dedos. Por que vem assim, gente? Porque
A gente que faz biscuit, ou talvez você que tá aqui assistindo esse vídeo e nunca fez, nunca pegou, já fica sabendo agora. A massa de biscuit, ela escurece até 3 tons, né? Quem não faz não sabe. Logo, quando uma empresa vai colocar uma massa no mercado e tá escrito vermelho aqui na embalagem, ela tem que ser vermelha. A gente sabe que se a massa for rosada, ela vai escurecer e pode chegar ao tom de vermelho. Mas vocês entendem que se você chegar numa loja, tiver escrito vermelho, mas a massa tiver num tom meio goiaba, não sei, um tom que não tá vermelho, você não vai levar? A mesma coisa com a massa preta. Se a gente tingir com tinta preta, ela vai ficar meio acinzentada. Quando ela secar, ela fica preta. Mas imagina você chegar numa loja, tá escrito preto e a massa ser cinza. Ninguém compraria. Então, para essas cores mais escuras, todas as fábricas colocam bastante pigmento na massa. E a minha dica é: use essa massa mais pigmentada para tingir a massa natural. Quando a gente usa ela pura, abriu do pacote e usou, a gente mancha a mão, mancha a ferramenta, mancha a própria peça, né? Então, colar uma parte escura numa parte clara acaba manchando. É por isso, é por ter muito corante. E isso também você pode errar na sua casa se você errar a mão na quantidade de tinta, né? Na hora de colocar a tinta na sua massa. Então, eu vou abrir, ó, como eu tinha falado pra vocês. Ó. Esse é o ponto da Modelo, ó. Que é a massa que eu trabalho. Por que eu tô falando? Não é um vídeo pra fazer propaganda. É um vídeo pra mostrar a textura da massa, tá vendo? Ela já vem assim, macia, sovada, porém não gruda das mãos. É esse ponto que eu gosto de trabalhar. E reparem também que ela é firme, né? Ao mesmo tempo que ela é macia, ela é firme. Então, por exemplo, às vezes no workshop meu, eu falava assim, ó, não leva massa mole. Aí o aluno achava que não era para levar massa assim, macia. E o que eu queria dizer é que não era para levar aquela massa que é molenga, sabe? Que não tem textura. É muito, muito, muito mole. Parece mais um slime do que uma massa. Mas sempre vai de acordo com o que você precisar. Então vamos lá. Vamos supor que você quer fazer um detalhe e que a sua massa precisa ficar mais ressecada. Porém, você abriu do pacote e tá muito molinha. Você tem 2 opções. A primeira opção é ir sovando mesmo essa massa na mão. E aí o calor da sua mão vai ressecando ela e fazendo com que ela fique, né, mais no ponto mais seco. Vai tirando a umidade. A segunda opção é você deixar a massa pegar ar, porque a massa de biscuit seca de fora para dentro. Então você deixa ela assim em algum lugar, né? Porque aí a umidade vai evaporar. Porém, você tem que estar sempre voltando aqui para ir sovando, senão vai formar aquela casquinha que a gente sabe e aí vai atrapalhar no processo de modelagem. Então, quando a massa for muito mole, essas são as opções. Também tem outra opção que é, você pode misturar a sua massa que está muito mole com uma massa mais dura. E aí, né, vai ganhar aí um meio termo. O último recurso que você pode ter, se a sua massa estiver muito mole, é colocar ela 20 segundinhos no micro-ondas e sovar. O micro-ondas também vai fazer ela cozinhar um pouco mais, né? Ela esquenta muito rápido, é um pouco difícil sovar ela quente, mas é necessário sovar ela quente. Isso também tira a umidade da sua massa e se sua massa estiver muito molenga, ela já vai ter um ponto melhor para trabalhar. Eu deixaria como último recurso esse do micro-ondas, tá? Porque pode queimar a mão, você pode errar o tempo do micro-ondas e você pode perder sua massa. Se ela cozinhar demais, vai ficar borrachuda. Então, deixa em último caso, tá? Essa opção do micro-ondas aí. Agora, e o contrário? Quando a massa é mais ressecada? Gente, um dia conversando com meu amigo Jefferson Passos, vocês conhecem, se não, tô falando o nome dele agora. Ele falou assim pra mim, você sabe que massa tingida tem validade, né? E na verdade, não é isso. A massa não tem validade, a massa tem validade do fabricante mesmo, né? A validade que tá na embalagem. E se ela fica muito dura, se ela pegar ar, não tem como recuperar. Mas o que acontece com a massa que a gente tinge, né?
ou já comprou tingida e ela fica um pouco ressecada, que eu acho que ele quis dizer a validade, é porque ela perde tanto pelo corante, que eu falei que a tinta resseca, né? Tanto por ficar parada. Então, por exemplo, esse amarelo aqui é um amarelo da Modelle que eu já tinha, ele já veio assim. Eu acho que é um amarelo ouro, se eu não me engano. Só que eu não usei. E aí eu fui tirar um pedaço dela e tá bem ressecada. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, reparem que é o seguinte, não tá dura, gente. Não tem nenhuma casquinha. Mas é uma massa que perdeu o ponto, ó. Ó. E é Modelle. Às vezes a pessoa acha que eu tô puxando o saco da Modelle. Mas tá vendo? Ela tava aqui na minha casa. Mesmo embalada no saco plástico, ela ficou mais ressecada para trabalhar. É bem difícil trabalhar com a massa nesse ponto. Porém, para algumas coisas é legal, ela tá mais endurecida. Se eu fosse cortar com um cortador, por exemplo, é muito melhor eu ter uma massa mais endurecida assim, abrir com um rolinho e ela não grudar em nada e já ficar bem sequinha, sair bem certinha do cortador. Ó, vou usar aqui um que tá na minha mesa mesmo. Mas é muito mais fácil uma massa mais ressecada para um cortador. O que não é o caso de um molde de silicone. Para o molde de silicone, a massa tem que estar mais molinha. Para ela entrar em todas as cavidades e pegar toda a forma que ela precisa. Quando a massa tá desse jeito, mais ressecado, não é seca, é ressecada, tem duas formas da gente recuperar. Antes de eu falar pra vocês, eu quero falar pra vocês que tem um vídeo aqui no canal mostrando uma das coisas que eu faço com as minhas massas duras, que é o vídeo das pepitas de ouro, tá? É uma opção pra você não jogar a massa fora. E você também pode fazer prateado, pode fazer com spray de outras cores, dá uma olhadinha lá, tá bom? Então, quando a massa tá ressecada assim, eu já tenho um vídeo aqui no canal que é muito antigo, ensinando como recuperar a massa dura, né? Quando eu digo dura, é assim, não é dura de seca, que é com água. Naquele vídeo eu fiz uma quantidade grande de massa numa pia, então assim, é um vídeo até bem antigo e até engraçado, porque nossa gente, eu suei pra fazer aquele vídeo. Mas assim, o que eu faço hoje é a mesma coisa. É questão de lógica, gente. É só a gente pensar, ó. Quando a nossa pele tá ressecada, a gente passa hidratante. Quando a gente tá com sede, a gente precisa se hidratar. A gente bebe água. Então, a massa de biscuit é igual. Uma planta também precisa de água, né? Então, o que acontece? Você pode colocar o creme para biscuit ou água. O creme para biscuit, só o creme, nesse caso aqui, não ia ajudar. Porque é pouca umidade ainda. É para uma massa que tá assim, um pouquinho mais macia do que essa. Eu posso colocar creme, sovar, ela vai retomar a umidade. E com a água a mesma coisa, não tem segredo, gente. Eu faço isso até hoje, ó. Aqui tem uma xicrinha com água, ó. Molho a massa mesmo. Parece que vai dar tudo errado, tá vendo, ó? E devagarzinho eu vou sovando. Porque demora um pouquinho para a massa absorver essa água. E por demorar um pouquinho, às vezes eu posso exagerar e pôr muita água. Então não ponha. Vá de pouquinho, sovando com paciência. Se você precisa recuperar essa massa, não quer jogar fora. Vai molhando e sovando até ela ir retomando a textura que você precisa. Ó, eu não vou adiantar esse vídeo. Ó, só aquela água mesmo que vocês viram que eu mergulhei. Já deixou um pouquinho mais molinha. Eu vou pôr um pouquinho mais de água, ó. Dá pra ver que eu tô jogando água aqui? Ó. Já, ó. Que ela tá retomando a umidade, ela ainda quebra, tá vendo? Mas ela já tá retomando a umidade. E você também pode colocar um pouquinho de cola branca mesmo. A cola branca vai dar um pouquinho daquela elasticidade que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, quando eu abri a massa natural. Porém, se você colocar muito, pode deixar muito mole. Então é só um pouquinho, ó.
tá? Cola branca mesmo. Essa que eu uso é a cola extra, tá vendo? Da Tecbond. Gente, o ideal é você ir colocando aos poucos mesmo, até chegar na consistência que você precisa. Eu acho que exagerei um pouco aqui, chegou até a grudar nos meus dedos. Não sei se dá pra ver, ó. Tá vendo? Mas ela já, ó, não é mais aquela massa aqui do início, tá vendo? Ela quebrava. Deixa eu ver se tem mais um pedaço dela mais ressecado aqui. Ah, não, o do meio tá mais molinho, ó. Eu devia ter deixado um pedaço aqui pra comparar. Mas, gente, o Gustavo vai colocar aqui do lado, ó, ela antes e o depois, tá? Como ela era quando eu comecei a mexer e como ela tá agora. Tem uma terceira opção que é pra deixar a massa macia, que é o amaciante de roupa, tá? Ele funciona, na minha opinião, como o creme. É um creminho, né? Que tem cheirinho bom. O creme para biscuit não tem cheiro nenhum. Mas assim, o jeito de usar é igual. Você coloca na sua massa e vai amassando aos pouquinhos até retomar a umidade. Eu só uso água porque é o que tá aqui na minha frente. Eu acho que é o mais fácil para todo mundo, mais prático e mais barato. Mas todos funcionam, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado. E também tenha tirado aquele mito, gente, de massa boa e massa ruim. Porque massa boa é a massa que serve pra você. Não é a massa que é boa pra Sabrina, não é a massa que é boa pra João, pra Beltrano, pra Ciclano, né? Então não tem jeito. Você tem que comprar, experimentar e também, se for necessário, você ir modificando a sua massa, como eu mostrei nesse vídeo, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu me prometi que ia trazer mais vídeos de passo a passo aqui no canal, mas eu não tinha como pular o vídeo da primeira massa e não tinha outra aula que se encaixasse, sabe? Aqui é cronologicamente tudo corretinho pra vocês conhecerem a minha história de fato. Não os 20 anos, né? Porque se eu for, vai ser 20 dias, né, gente? Já pensou? Vou ficar o ano inteiro falando dos 20 anos. Mas eu escolhi, assim, primeiras vezes bem importantes pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil pra você. Se foi, dá um gostei, compartilha pra me ajudar e até amanhã. Um beijo, fique com Deus e até amanhã!